Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Fator X, canal dedicado às histórias em quadrinhos dos X-Men e suas adaptações para o cinema e séries animadas também. O vídeo de hoje é sobre o Magneto. O Magneto, um personagem que existe desde que a equipe existe, iniciando sua carreira como antagonista dos X-Men já no número 1, na revista escrita pelo Stan Lee e Jack Kirby em 1963. E como todos os heróis, com todos os personagens com uma história tão longeva, ele tem uma origem, mas que teve que ser revista por conta do tempo ao qual o personagem existe. Algumas coisas se tornaram inconsistentes quando a revista é publicada nos dias de hoje. Então nós podemos considerar que o Magneto tem duas origens. A primeira, apresentada no Brasil, na revista X-Men Classic Série 2, número 3, uma minissérie. A segunda em Magneto Testamento, uma revista de capa dura que conta uma minissérie publicada nos Estados Unidos, onde nós vamos também ver mais um pouco da origem do Magneto, mas já essa versão que foi revisitada por esse novo autor. O que nós sabemos sobre o Magneto? A primeira origem mostrava um jovem, talvez um adolescente, talvez mais jovem do que a gente pode ter impressão naquela vez, chamado Eric Magnus Lenscher, fugindo de Auschwitz com aquela que depois ia ser sua esposa, Magda. Ele vai para a Rússia e depois de um problema com um homem que lhe dá emprego na Rússia soviética, por não querer lhe pagar o que lhe foi oferecido, ele manifesta seus poderes e assusta aquele homem, inclusive sem querer. Quando ele volta para sua casa, está vendo um incêndio e sua filha, Anya, está no incêndio e ele tem a chance de salvá-la, mas aquele empregador vem com alguns homens e ataca o Magneto, impedindo de salvar sua filha. Tomado pelo ódio e pela dor, ele acaba matando esses homens com a segunda manifestação dos seus poderes, e sua esposa Magda, que tinha escapado do incêndio, muito assustada com a manifestação dos seus poderes e com a maneira como ele matou aqueles homens, foge e ele nunca mais vai vê-la, vai encontrá-la apenas depois de morta, já sepultada, sem saber o que aconteceu com ela nesse período. Isso é um pouco mostrado no filme recente X-Men Apocalipse. Em Magneto Testamento, parte da revisão é mostrar o Magneto mais jovem, Magneto criança fugindo de Auschwitz, que também vai de encontro a outro filme da Fox, que é o próprio X-Men 1, X-Men 1 filme, onde nós vemos Magneto bem criança, sendo levado para Auschwitz e usando seus poderes para tentar resistir e impedir, inclusive, impedi-los de separá-lo de sua mãe. Bom, por conta de todas essas experiências, o Magneto, apesar de acreditar numa variação do sonho de Xavier, não tem expectativa nenhuma que a humanidade vai entender o que são os mutantes e tratá-los com respeito. Por isso, ele adotou o terrorismo. Mas como ele não planeja simplesmente dominar a raça humana, melhor, dominar ele até planeja simplesmente exterminar a raça humana, várias vezes ele se pega em atos de compaixão e mais de uma vez ele se aproximou demais dos alunos de Xavier a ponto de integrar a equipe várias vezes. Hoje é membro dos X-Men nas revistas correntes e ele inclusive já chegou na ausência do Xavier a dirigir o Instituto Xavier. Ficou muito tempo com os X-Men, mas os X-Men desapareceram durante o evento Queda dos Mutantes e o próprio Magneto não soube o paradeiro dos seus colegas de equipe. Deixado à deriva, ele voltou a atitudes que os X-Men não considerariam atitudes de um super-herói, de um membro da sua equipe. E isso pode ser visto numa das revistas que a gente já mostrou no top 10 dos X-Men aqui, Gênese Mutante. Bom, nessa revista também nós vemos a revelação que parte do período em que o Magneto agiu como um herói, ele o fez depois de a Moira McTaggart tinha uma oportunidade que estava cuidando dele, que ele foi regredido à idade infantil, voltou a ser um bebê. Ela percebeu que o Magneto não pensava coerentemente por causa dos seus poderes magnéticos.
O magnetismo, a alta atividade eletromagnética no seu cérebro, fazia com que o ferro do sangue se concentrasse no cérebro e deixasse o Magneto como se estivesse bêbado. E ela controlou seus níveis de poder com um experimento e permitiu que ele pensasse coerentemente. Infelizmente, o Magneto, quando descobriu isso, achou que todo o seu período como herói foi fruto de lavagem cerebral, se revoltou e inclusive usou um processo semelhante, um derivado, para controlar parte dos X-Men. A história terminou com o Magneto dado como morto e ele ia voltar de novo em Atração Fatal. Atração Fatal é outra história que acrescenta coisas importantes ao cânone do Magneto. Em Atração Fatal, nós vemos o Magneto passando dos limites ao confrontar os X-Men, arrancando o adamantium do Wolverine, mas essa não é a coisa mais importante para o cânone do Magneto. Isso é mais uma das ações autoritárias e extremas que ele toma em vários momentos ao longo de sua trajetória, tanto como herói quanto como vilão. Mas uma cena, pouco antes da reação dos X-Men, os X-Men, quando ele vem passar no meio daquele jeito, o professor Xavier convence a Jean Grey que está na hora deles atacarem diretamente a mente do Magneto e tomarem uma medida que eles nunca tomaram antes. E ao fazer isso, a Jean Grey vê uma memória do Magneto. Uma memória que não pode ser real. E aí vou voltar um pouquinho e falar da esposa do Magneto, da Magda. A esposa do Magneto que o deixou e que ele só foi encontrar novamente depois de morta, era cuidada quando ele, pouco antes de morrer, por uma criatura, uma vaca humanoide chamada Bova, uma criatura gerada por um personagem chamado Auto Evolucionário, um personagem que os X-Men já enfrentaram, mas é mais inimigo dos Vingadores, e que tem esse hábito de evoluir animais para que eles tenham aparência humanoide, consciência e um comportamento humano. E a Bova cuidava da Magda e o Magneto, pegando informações da região depois dela já estar morta, chegou até essa Bova, chegou a outros parentes e descobriu que a Bova entregou filhos gêmeos aos cuidados de um casal de ciganos, os Maximoff. E Magneto passou a acreditar que aqueles eram seus filhos. E os tratou assim praticamente desde que os recrutou para a Irmandade de Mutantes. Eles são Mercúrio e Feiticeira Escarlate, que hoje vocês conhecem do cinema e que quem lê quadrinhos conhece eles tanto dos Vingadores quanto das revistas dos X-Men. Em Atração Fatal, apesar dos X-Men saberem como ele reencontrou os filhos, a Jean Grey vê uma memória diferente desse momento. E afirma para o Xavier que essa memória foi modificada, que ele vê os filhos sendo levados já com certa idade dos braços dele, o que ela sabe que não aconteceu. E aí fica um gancho importante, que é aproveitado mais para frente nas revistas Mutantes. Porque quando você mostra a revisão, inclusive, da origem dele, mostrando ele mais jovem, escapando do campo de concentração, ele tem inclusive um tio chamado Eric, que é por causa dele que ele vai adotar esse nome depois, né? O nome é Eric Magnus Lynch, não é seu nome de batismo segundo essa segunda origem mostrada em Magneto Testamento, seu nome era Max Eisenhard. E tudo isso é um pouco possível se você pensar por Atração Fatal, por você saber que as memórias do Magneto não são 100% genuínas. O problema é que ninguém nunca abordou o que aconteceu com as memórias do Magneto, mas é um bom gancho. Outra coisa é que o Magneto se lembra de parte dessas coisas, não só por causa da revista Magneto Testamento, mas porque nos anos 90 nós vemos na revista mensal dos X-Men o Magneto indo matar o homem que produziu os documentos falsos que davam legitimidade para sua identidade de Eric Magnus Lynch. Então ele sabia que ele era Max Eisenhard. Apesar da origem Magneto Testamento ser escrita já nos anos 2000, essa história ser dos anos 90. Bom, após a Atração Fatal, o Magneto ficou um tempo comatoso. Chegou a surgir um outro Magneto, nós acreditávamos que era ele, uma versão mais jovem dele, mas que depois se revelou um clone. E o Magneto volta, fora do coma, completamente curado pela pessoa que inclusive que o clonou, uma personagem chamada Astra, e assume o controle de Genosha, o país que escravizava mutantes em programa de extermínio. Isso pode ser mostrado na saga Magneto Rex. Magneto, então,
começa a se preparar para, num momento mais oportuno, iniciar seu plano de dominação e assim impedir que os humanos subjuguem os mutantes primeiro. Ele é detido pelos X-Men e nós ficamos um tempo com ele ferido após esse confronto. Nós vamos ver no arco de extinção do Grant Morrison o fim de Genosha pelas mãos de diversos sentinelas controlados por Cassandra Nova Xavier, irmã de Charles Xavier. E vamos acreditar que Magneto morreu durante esse evento. Mas, na verdade, não é essa história, mas uma outra história do arco do Grant Morrison que passa a ser muito importante para o cânone do Magneto, porque ela dá uma dúvida sobre quem é Magneto. E é em Planeta X. Nesse arco, nós vamos ver o Magneto revelando que não morreu durante o atentado contra Genosha e, inclusive, se infiltrou nos X-Men. Só que o Magneto que se revela é um tanto quanto descontrolado, fala sozinho, em vários momentos ele se refere a si mesmo com a identidade que ele adotou para se infiltrar nos X-Men disfarçado, que ele se passou por um outro mutante. E nós vemos que ele não está no seu estado normal e ele termina essa saga decapitado pelo Wolverine. Para poucas edições depois, em uma outra revista, nós vemos Charles Xavier confrontando um Magneto vivo, querendo saber de quem é aquele cadáver do decapitado pelo Wolverine. Isso é muito importante porque, ao mesmo tempo que isso, aconteceu uma outra história dos Vingadores, que era a queda dos Vingadores, onde a então filha do Magneto, aquela que nós acreditamos ser a filha do Magneto, Feiticeira Escarlate, perdeu o controle dos seus poderes e praticamente destruiu a equipe, matando vários de seus membros. E ao final dessa história, ela foi levada pelo próprio Magneto para se curar em Genosha. Isso tudo aconteceu depois do Magneto ter sido decapitado pelo Wolverine e pouco antes de nós vermos essa cena onde o Charles Xavier confronta, né, isso não acontece em Planeta X, mas é derivado direto, é na revista Excalibur que aparece, confronta um outro Magneto. E por quê? Porque aí surgiu uma dúvida razoável. Há roteiristas que já abordaram esse tema, dizendo que a Feiticeira Escarlate, como parte de tudo que ela alterou na realidade, ela criou um novo Magneto. O Magneto que nós conhecemos tinha mesmo sido decapitado pelo Wolverine. Que aquele Magneto que vem socorrê-la e que leva ela para as ruínas de Genosha para cuidar dela, já é uma criação do subconsciente dela e do seu poder de alterar a realidade. Isso foi abordado nesse quesito, né, nessa situação de dúvida. Será mesmo o verdadeiro Magneto ou não? Bom, o Magneto se comporta realmente de forma mais altruísta a partir disso. Ele realmente cuida da filha na medida do possível, mas os poderes dela estão saindo cada vez mais do controle. E depois dos eventos da saga Dinastia M, o Magneto inclusive passa a integrar diretamente os X-Men. Ele passa a fazer parte da equipe e aceitar a liderança do Ciclope, inclusive. Mas em Planeta X, o Magneto que nós vemos é muito diferente disso. E também foi criada uma outra história na revista mensal dos X-Men que justifica isso e que diz que aquele Magneto, que dá a entender que aquele Magneto realmente não era o Magneto, era o personagem porque o Magneto se passou a se infiltrar. O Magneto se infiltrou nos X-Men após o fim de Genosha, dizendo que era um novo personagem que os X-Men salvam em uma missão chamada Xorn. E depois é abordado que Xorn existia mesmo e que ele tinha uma crise de identidade. Ele desejava ser o Magneto e ele se torna o Magneto durante o tempo que está infiltrado nos X-Men. Por isso, aquelas conversas e ele falando sozinho. Isso foi mostrado um pouco na revista mensal, porque aparece um irmão do Xorn que explica um pouco da sua confusão, o Shen Xorn, né? O Xorn que supostamente era o Magneto em Planeta X, chama Zen Xorn. E na revista dos Novos Vingadores nós temos o arco coletivo que mostra o Xorn voltando e dizendo para o Magneto que da primeira vez ele tentou se passar por ele, que agora ele vai ser ele tenta até possuir o Magneto. Então, apesar da dúvida razoável levantada por alguns roteiristas, nós chegamos à conclusão que aquele era o Magneto mesmo,
e não um construto da Feiticeira Escarlate, ou então ela continuou alterando a realidade depois disso e deu mais consistência ao pai que ela criou para si. Mas, desde então, o Magneto atua como X-Men, tendo algumas variações, alguns extremismos, e chegando até a liderar a equipe num período recente após as Guerras Secretas 2015. Magneto é um personagem cheio de contradições, é impossível explicar todas elas num vídeo como esse, mas tentei pegar os principais tópicos, suas duas origens, as principais mudanças no cânone do personagem, e tem uma outra mudança que eu queria acrescentar, que é importante, que tem a ver com esses seus dois filhos. Na história da revista Fabulosos Vingadores, no arco contra-evolucionário, nós vemos a revelação de que Magneto não é pai daquelas crianças. As crianças eram cuidadas por Bova, aquela vaca humanoide criada pelo Alto Evolucionário, e elas eram fruto da maquinação genética do Alto Evolucionário. E a partir disso, o Magneto vai descobrir que só tem uma filha, que é Lorna Dane, a Polaris, e que também já tinha a primeira aparição dela foi como uma suposta filha do Magneto, mas depois eles descobrem que ela não é. Mas no arco Planeta X, o Magneto volta a se referir a ela como se fosse sua filha, e na revista mensal dos X-Men ela conta aos X-Men que depois eles descobriram que ela realmente, ela não era aquele filho, ela não era aquela filha da Magda que ele achava que a Magda teve após fugir, mas era filho de um outro relacionamento do Magneto. Então essa alteração dos seus filhos, né, de a gente finalmente saber que Mercúrio e Feiticeira Escarlate não são filhos do Magneto, são fruto de manipulação genética, é a mudança mais recente no cânone do herói, e que eu acho que também é digna de nota aqui nesse vídeo. Mas é isso. Queria agradecer novamente sua audiência. Peço a vocês que, se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem ele com aqueles amigos que vão gostar desse conteúdo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho para receber as novas notificações e aguardem, porque em breve haverá mais vídeos sobre os X-Men, tanto sobre os personagens solo durante a semana, quanto sobre seus arcos mais importantes listados no Top 10 aos domingos. Muito obrigado e até a próxima.